Muito boa tarde, internautas da Comunidade do Vale, Rádio Comunidade do Vale. Estamos em mais um programa Comunidade Notícias e hoje estamos recebendo a visita aqui dos nossos dois amigos, aí podemos dizer, os nossos odontólogos aqui de Bom Princípio, que atendem no posto de saúde, o Andras e o Felipe. Muito boa tarde, é uma alegria, uma satisfação recebê-los aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde, Vonei. Muito obrigado pelo espaço cedido para a gente falar de um assunto muito importante. Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, a gente apresentando aqui a parte dos dentistas nesse mês que é um mês muito importante para a nossa profissão. Boa tarde, Vonei. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham também nessa tarde. A gente fica feliz em poder trazer aqui um pouquinho sobre algo que a gente vem trabalhando nas unidades ao longo de todo o mês, né? Sobre o Maio Vermelho. Tá certo, então, como o Felipe colocou aí, no nosso assunto principal hoje a ser abordado, né, é o Maio Vermelho, assim como muitas vezes já o pessoal está mais acostumado com Outubro Rosa, né, Novembro Azul, enfim, mas a gente também tem essa simbologia específica também para o mês de maio, né, o Maio Vermelho. Então eu gostaria que vocês colocassem aí para os nossos internautas que nos acompanham, né, o significado, o porquê do Maio Vermelho, né, que a gente sabe que também é muito importante, destinado também à área da saúde. Perfeito. Vou começar, então, eu sou o Felipe, né, os dois são Schneider, então eu sou o Felipe Schneider e ele é o Andreas, mas assim, até para comentar sobre a campanha, né, a gente ouve muito falar sobre a Outubro Rosa, Novembro Azul, destinado mais para os homens, mas a questão do Maio Vermelho, ele é uma campanha nacional de prevenção e conscientização sobre o câncer bucal, né. A gente escuta muito falar sobre Maio Vermelho, mas poucas pessoas sabem o que realmente significa. Que são lesões que acontecem então dentro da cavidade bucal, que muitas vezes o dentista localiza e acaba identificando esse diagnóstico, né? Perfeito. Muitos pacientes, às vezes não têm noção da dimensão do que a nossa profissão ela aborda, né? E na profundidade dos diagnósticos que a gente pode ter. Então, assim, é muito importante, é um câncer dos mais prevalentes, é o quinto mais prevalente, câncer bucal. O câncer bucal é o quinto mais prevalente hoje em dia. Então, assim, e tá no nosso dia a dia, é o dentista que diagnostica. Muitas pessoas, às vezes, a gente escuta falar do câncer, claro, associa direto à imagem do médico e o tratamento, a sequência do tratamento é encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço, porém o diagnóstico clínico do céu da boca, então está presente em toda a cavidade oral e a gente é o dentista que tem esse contato direto com esse ambiente e os exames de mucosa, eles são exames simples e muito rápidos. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia, a gente acompanha qualquer lesão, alteração que a gente vê em boca, ela às vezes pode ser uma simples afta, como o paciente imagina, e às vezes pode ser uma questão a ser trabalhada, investigada mais a fundo. E assim, algo bem importante de trazer também, que essa é uma doença bem silenciosa, né? No início acaba sendo bem silencioso e às vezes o paciente nos procura quando começa a apresentar sintomas muito mais pesados, assim, mais graves, né? Sim. Então, provavelmente, assim, muitas consultas a gente acha, isso é algo que acontece longe da gente, né? Mas a gente atendendo, eu atendo em Bela Vista e em Santa Terezinha, o Andrés atende também em Santa Terezinha, hoje ainda, em Morro Tico-Tico. A gente tem mais outros dois dentistas que é importante trazer também, o Kleber, que atende aqui na unidade do centro, e a Ana Júlia, que atende no Morro Tico-Tico. Mas é importante falar que, muitas vezes, a gente acaba fazendo uma profilaxia, que é um procedimento que é indicado a cada 6 meses para nosso paciente. A famosa limpeza, né? Isso, a famosa limpeza, que às vezes o pessoal acaba não conhecendo por profilaxia, né? E acaba que nessa revisão que a gente faz no paciente, questão de cáries, outras alterações, a gente acaba identificando uma lesão inicial que pode ser característica de câncer, né? Câncer bucal. Algumas situações têm indicação de biópsia e há um passo a mais também,
Mas nessas revisões, além da limpeza que é feita, também é feita toda essa revisão, né? Por isso que é tão importante procurar o atendimento, e ainda mais que é de graça, que é por bom princípio, na Unidade Básica de Saúde pelo SUS, né? É importante essa questão, como o Felipe colocou, né? Muitas vezes, fazendo uma simples limpeza ou profilaxia, né? É descoberto, né, esse caso. E também aquela questão toda, né? Quando as pessoas sentem alguma, podemos dizer, algum mal-estar, ou princípio, muitas vezes acha que tem afta, né? Convém também procurar, né, um atendimento odontológico para ver, né, mais aprofundadamente o que pode ser essa questão toda. Perfeito. Tem muitos, como o Felipe falou antes, em muitos casos, infelizmente, é uma doença muito silenciosa. E às vezes ela até se apresenta visualmente de uma certa maneira, mas a pessoa, às vezes, por não prestar muita atenção, ela não vê. E, ao mesmo tempo, está associado com uma falta de sintoma doloroso. E isso faz com que a pessoa deixe de procurar. Não está doendo, não vou me preocupar com isso. Sim. Mas, justamente, assim, o grande desafio do câncer bucal, e é uma dos pontos importantes da gente frisar, principalmente nesse mês, claro, a gente usa o mês, o trabalho é o ano todo. Esse mês é um mês de maior visibilidade. Correto. E impulsionar o que a ideia do projeto traz, mas o importante é trazer para o paciente a importância de prestar atenção nos sinais que vão aparecendo, sejam manchas brancas, sejam manchas mais avermelhadas, sangramentos fora do comum, às vezes nódulos, caroços que podem aparecer na boca. E como eu falei, o próprio lábio, uma área muito importante e principalmente mais relacionada à exposição solar. Então, né, retornamos aí, tivemos aí uma pequena questão técnica aí, mas já voltamos novamente, retornando à questão, como o Felipe colocou também, o Andreas aí, a questão da exposição nos raios solares, né, que muitas vezes a gente acha, quando fala de saúde bucal, que é só a parte interna, né, mas então, como a saúde começa pela boca e a boca já começa nos lábios, né, Perfeito. Então são essas questões aí que também devem ter, né, um cuidado, porque às vezes as pessoas deixam passar, se preocupam que nem um chapéu, um protetor solar nos braços, né, enfim, mas então a gente precisa ter uma atenção especial nessa questão aí também, né? Sim. Até outra situação, né, além dessa questão da exposição solar, né, que é um fator que pode levar a causar essa questão da própria lesão de boca também, algo que é bem importante falar é a questão do uso do álcool, né? Aqui na região o pessoal acaba usando de forma, às vezes, fora do que socialmente ali em festa, algo assim, acaba usando a mais, que também é um fator que pode levar, sim, a alguma lesão, a algo que possa iniciar e desenvolver uma lesão também cancerígena, né? Outra situação, o vírus, né, HPV. Tem vacinação, tem isso disponível nas unidades também básicas de saúde, está disponível para o pessoal caso queira se vacinar, então tem todas as agentes de saúde com informações, é só ir até o posto procurar a informação também. Sempre trazendo essa questão da proteção com relações sexuais também, que é algo muito importante a ser falado. Então o pessoal tem que tomar esses cuidados, porque daqui a pouco acontece a contaminação por alguma coisa que pode levar a algo mais grave, né? Exato. Os principais fatores de risco estão diretamente associados ao câncer bucal são tabaco associado com álcool, como o Felipe falou, que é o que potencializa e aumenta muito as chances de câncer, exposição solar e o contato com o vírus do HPV, que... Sem mencionar também a questão de traumas, né? Por exemplo, pacientes, acontece muito, vem uma idosa, um idoso ali que tem 70 anos e sempre fala, tô com uma prótese que eu ganhei lá com meus 15, 20 anos. Então imagina, a prótese já está na boca há 50 anos. Muito desadaptada. Totalmente desadaptada em boca, na mandíbula, causando fraturas, o impacto da mastigação também. Então, daqui a pouco, ao longo da vida, nunca trocou a prótese, não por questão, daqui a pouco, financeira, mas por nunca ter trocado, achou que estava legal. Sim. E aquela prótese no rebordo da nossa mandíbula ali
causando uma lesão. E essa lesão, daqui a pouco, se for na mandíbula, deixando a mandíbula exposta, em algumas situações que eu já localizei aqui nas unidades também, então tem indicação de troca de próteses, né? Então são vários tipos de próteses, PPR, prótese total. Então isso pode causar um dano na nossa cavidade bucal, são tecidos muito mais sensíveis do que a nossa pele por fora, então qualquer coisa já pode levar a algo mais grave, né? Então são questões aí muito importantes, que nem a gente falando sobre, podemos dizer assim, né, alguns quesitos que são importantes serem observados para a própria questão, então, do câncer bucal, né? Como o Felipe colocou, você também relatou aí a questão, o Andras colocou aí a respeito, né, o tabaco, a própria bebida alcoólica, né? Estamos aí enumerando aí uma série de fatores que podem ser um potencial, né, causador de um câncer bucal. Até muitas vezes a questão da prótese, que umas pessoas não dão bola, né? Podemos dizer assim, estão acostumados, tá bom, para que eu vou trocar, para que eu vou mexer, né? Mas convém também fazer uma visita ao no caso, ao dentista, para dar uma analisada, né? Porque muitas vezes, digamos assim, também que nem pneu gasta, né? Às vezes é bom. Até vou trazer talvez essa nomenclatura, né? Próteses para nós é muito fácil falar, mas às vezes é a famosa chapa, dentadura, né? Às vezes o pessoal não sabe o que é prótese, né? Sim. Então falar nesses termos, às vezes o pessoal que está em casa escutando também pode direcionar, será que eu não tenho algo que não esteja legal? Pode estar percebendo, né? Isso também. Sim, é aquela própria questão, né? É muito bom as pessoas observarem, né, essa questão aí, as pessoas idosas, porque muitas vezes até aquela questão que a gente pode fazer de repente até um alerta, né? Porque muitas vezes o idoso, ele não se dá conta disso, mas quem sabe, né, a família em si, os filhos, né, pode tentar alertar, né? Um alerta que a gente faz, né? Para as outras pessoas também ficarem, né, em atenção nessa questão aí. Exatamente, até isso é um sinal também, questão de alteração da fala. A voz começa a ficar diferente também. Rouquidão. Então ali os familiares que estão acostumados com o dia a dia começam a perceber que tem alguma coisa diferente. Então isso são casos que, como eu comentei no início, parece que está longe da gente, mas já aconteceu. Peguei caso, estou trabalhando 1 ano e meio aqui em Bom Princípio, já peguei casos desses também, onde começou, a filha trouxe a mãe, que então ela não conseguia mais falar, e ali foi localizado então que tinha um câncer bucal, né? São essas questões aí. Como vocês colocaram aí, né, dentistas que trabalham aqui nas unidades básicas de saúde e não tem custo nenhum, né? Então é uma questão que de repente pode passar aí para fazer aí um check-upzinho também. Perfeito. Não sei se tem alguma questão nesse sentido também. Não, perfeito. Assim, o município ele tem um serviço, uma cobertura odontológica muito boa e, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde está expandindo a carga horária agora nesses meses, desde o início do ano agora, está aumentando. Inclusive, a gente vai ter algumas mudanças. O Felipe vai atender em Santa Terezinha, eu no Morro Tico-Tico. Temos o Kleber, como o Felipe falou, que atende aqui no centro. E a Ana Júlia vai atender no posto da Bela Vista. Então, o acesso, ele está ali disponível para as pessoas. É muito importante, claro, a gente falou sobre a questão de prestar atenção, as pessoas prestarem um pouco mais de atenção nos sinais que aparecem na boca, que podem vir a sentir, mas como a gente falou também, muitas vezes são só alguns sinais visuais, mas no fundo a mensagem principal, e isso tem que estar gravado, a gente sempre vai bater isso na tecla, é o contato frequente com o dentista. De 6 em 6 meses fazer uma visita recorrente, porque a gente bem sabe a complexidade de uma série de lesões que podem aparecer na boca, muitos tipos e diferença de diagnóstico. Entre dentistas erram diagnósticos. É complicado, às vezes, o paciente
diagnosticar algo assim, por exemplo, que nem antes eu dei o exemplo do paciente às vezes perceber, achar que é uma afta, mas assim, tem dúvida, vai no dentista. E frequentemente vá 2 vezes no ano ao dentista, porque esse exame, como eu comentei antes, é um exame rápido, um exame simples, fácil e literalmente salva vidas. Sim, e algo a se atentar também em casa, não é tudo que é afta, né? Daqui a pouco, se tem alguma lesão que está 15, 20 dias em boca e ainda não cicatrizou, é importante pesquisar e ir atrás, porque é algo que não é normal. Sim. Mais de 2 semanas ali a lesão acontecendo. Essa minha afta não fica boa nunca, né? Isso é algo que acontece muito, né? Então, sim, aí sim. seria dar um passo a mais, porque tem algo que possa estar ali acontecendo, né? Tá certo, né? São questões aí que são relevantes a gente comentar aí, porque é aquela questão que fica muito usual, né? A pessoa não está dando bola para isso, para essa questão toda. Então, é importante que se tenha um pouco mais de cuidado, como vocês colocaram, né? Não, de repente, não é só aquela pessoa que vai marcar uma consulta para ver se tem alguma cárie, alguma coisa. Não, as outras pessoas também, né? A própria pessoa que tem um uso aí já de muito tempo, né, de chapa, né, como colocamos aí a prótese, pode também, né, marcar, agendar um horário para ver como é que está a prótese na parte, não só a parte, digamos, usual, né? Mas também, como você falou, né, a própria arcada dentária. Sim, automático. Quando o paciente faz a limpeza no consultório, a gente já faz a revisão dos tecidos bucais de forma geral também, para verificar se não tem nenhuma alteração, né? O André falou muito bem também sobre a questão de manchas brancas, né? Às vezes o paciente vem, por exemplo, no consultório e fala, tenho com manchas brancas a vida inteira, e a gente vai avaliar em cima da língua ali, mas é uma questão que tem um diagnóstico diferencial, que seria a língua geográfica, né? Que é algo que não tem nenhuma alteração, não tem questão assim de câncer, nada maligno, mas é um diagnóstico diferencial que acaba que o paciente não sabe que isso não tem nada de problema, mas é algo que está dentro da uma alteração humana que acontece, e isso não tem problema nenhum, é algo benigno, mas às vezes o paciente vem, consulta com essa preocupação, diz, estou meses com isso, mas é algo que só o diagnóstico diferencial que na cadeira a gente faz que consegue informar, né? Perfeito. Isso casa ali com isso que o Felipe falou, casa ali com isso que eu tinha comentado, a complexidade de lesões que aparecem e é difícil às vezes para o paciente ter essa distinção. Na verdade, nem cabe ao paciente ter essa distinção. Isso faz parte do nosso serviço. Então, o principal é ir ao dentista regularmente para identificar o quanto antes, porque como uma série de doenças, mas o câncer principalmente, a gente sabe sobre todos os outros tipos de câncer também, o tempo de diagnóstico, totalmente. A chance de cura de um câncer, quanto mais demora para se diagnosticar, mais diminui. Então, é fundamental isso, o diagnóstico precoce da doença. Muito bem, então, realmente são questões aí que estamos aí com o mês de maio vermelho dedicado, não dedicado ao câncer bucal, né? As pessoas têm que ficar, como o Felipe colocou no início, né? Não é que no Outubro Rosa é só para as mulheres, né? Não, é usada essa simbologia para dar a importância maior, né, para essas patologias aí que a gente tem. Mas não quer dizer que seja só nesses meses que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, como vocês colocaram já à disposição a questão dos postos de saúde, o atendimento, então não é esperar só nesse mês para ter, agora eu vou no dentista, né? Então, para ver se não tem nada de ruim, né? Acabam comparecendo só quando tem dor, tem dor nesse dente, né? Mas a gente acaba identificando, opa, o que é isso aqui do outro lado, sabe? Sim, então acaba que nesses momentos a gente acaba captando alguma coisa que não está dentro do padrão, né? Correto, É importante falar também, um grupo,
o principal grupo que apresenta esse tipo de lesão são homens acima de 40 anos e com ou uso atualmente de tabaco e álcool, como a gente comentou, ou histórico de uso dessas substâncias. Então, principalmente, claro, essas lesões elas não ficam só nesse grupo em específico. Sim. Podem acontecer com qualquer pessoa, mas principalmente usuários de tabaco, bebida alcoólica, liguem um alerta. Homens acima de 40 anos, porque é realmente o grupo onde a doença se apresenta mais prevalente. Algo bem importante para trazendo aqui, ele falou sobre essa questão de faixa etária, mas tem muitos jovens hoje em dia, a gente acompanha aqui na região também, sobre o uso de cigarro eletrônico, né? Tem vários artigos já comprovando sobre essas substâncias químicas que ali estão presentes na composição. Então, não quer dizer que é só o cigarro tradicional, né? Então, observar que esses são utilizados nas festas na região também e que muitos jovens aqui da nossa região utilizam. Sim, então, tem que estar com essa questão de alerta também, né? Então, daqui a pouco, não tem algo muito recente comprovando tudo, mas com certeza é algo ali que também deveria ser evitado, né? Os cigarros eletrônicos. Perfeito. Tá certo, né? Então são questões aí que cada vez a gente está aprofundando mais, vai surgindo novos pontos, né? Como o Felipe colocou a questão do cigarro eletrônico, é uma coisa que está sendo combatida porque realmente, né, é algo que tem todo aquele seu, né, tem aquele, já foi praticamente, digamos assim, comprovado que faz um mal à saúde, né? Então, muitas vezes achavam que o cigarro eletrônico não faria mal quanto o outro cigarro, né? Então, agora já está se vendo que não é bem assim essa questão toda. Mas quero aproveitar agora o momento também e deixar que vocês aí deem, então, um recadinho para o pessoal aí, umas recomendações, né? A respeito, né, dessa preocupação que estamos aí também trazendo, não digamos assim uma preocupação, mas é um alerta para a população quanto à questão da saúde bucal, né? Na questão do câncer, né, bucal também. Então esse mês ele foi dedicado para que as pessoas sejam alertadas quanto a essa patologia, quanto a essa questão dessa doença, né? Que as pessoas têm que procurar também atendimento. Então gostaria que vocês deixassem aí alguns recadinhos e recomendações para os nossos internautas aí. Perfeito. Novamente, esse mês ele traz muito mais visibilidade, tanto para nossa profissão, de certa maneira, e para o combate dessa doença, mas o trabalho ele acontece o ano todo, todos os dias. Então, principalmente, as pessoas se atentarem na importância da consulta odontológica, revisão, não esperar sentir algo para buscar um atendimento odontológico. E exatamente assim, a prefeitura está também trazendo até mais atendimento. Por exemplo, são 20 horas ou 30 horas adicionadas nos últimos meses em atendimento odontológico. Então, assim, tem disponibilidade do pessoal conseguir marcar. Agora estão até implementando um aplicativo também, que vai ser trazido mais informações. Sim. Mas tem vastas opções aí para o paciente que queira trazer ali a sua situação. Se daqui a pouco tem alguma dúvida, pode marcar consulta, a gente está ali para ajudar também. Mas é aquela questão básica que funciona, né? Pasta com flúor, né? É até bem interessante trazer também, não que nem na propaganda, que aquela, na escova de dente, aquela onda, né, de pasta de dente. Só ali o tamanho de uma ervilha está ótimo na nossa escova. Sempre escovas na embalagem tem macias, extra macias. Isso ali ajuda muito também para não ter retração gengival. Fio dental, bem passado, uma vez no dia pelo menos, bem passado ali para evitar qualquer outro problema. E essa situação ali de fazer as visitas regulares que vai já estar resolvendo muitos dos seus problemas, talvez, de forma já precoce, né? E batendo na tecla de novo ali sobre os principais fatores de risco, evitar consumo de tabaco, e o tabaco, no caso, seja na forma de cigarro, cachimbo, palheiro, de todas as maneiras, cigarros eletrônicos, bebidas alcoólicas, e lembrando que potencializa muito o uso em conjunto dessas duas substâncias,
a importância do uso do filtro solar, e o filtro solar, ele de certa maneira, o filtro solar, como o creme que a gente passa tanto em facial quanto corporal, ele já tem uma adesão, acho que maior das pessoas, mas importante lembrar que existe o filtro solar labial presente no formato de bastão, aquele como a própria manteiga de cacau, por exemplo. Para não falar batom, né? Batom também. Acaba sendo batom, né? Batom. Mas a gente acaba também escutando muito, por exemplo, a situação de que, se eu soubesse antes, eu teria feito diferente. A gente escuta muito isso no consultório, né? Então, as informações, elas estão ali, são coisas simples, que é batido, a gente aprende na escola, professoras toda vez. Por isso que nós estamos aqui, né? Para levar as informações para as pessoas, né? Se eu soubesse, nós estamos aí informando, é essa a função, né, importante que a gente está fazendo hoje aqui, né, agradecendo a presença do Andres e também do Felipe aí por terem aceito esse convite para a gente falar de um assunto tão importante que muitas vezes está lá adormecido, né, e vem aquela questão, se eu soubesse antes, né, então essa é a intenção que a gente tem, sempre trazer essas informações para que as pessoas consigam, né, tomar um maior cuidado, dar uma maior atenção. Essa que é a questão toda, né? A informação tem que chegar para as pessoas. E essas são as melhores maneiras que a gente pode usar, usando os meios de comunicação aí, para que a gente possa levar essas informações. Lembrando que o dentista não cura câncer. Né? O dentista é a pessoa mais importante que tem, porque ela vai descobrir o foco, né, desse câncer aí bucal, para que você possa encaminhar um tratamento aí em seguida, né? Perfeito. Só para encerrar aí, no caso do sendo diagnosticado, no caso aí com vocês dentistas, já automaticamente quando a pessoa consulta lá, vocês já providenciam o encaminhamento para, no caso, a rede, os seus colegas médicos para darem prosseguimento a um tratamento? A gente, o nosso trabalho é o que a gente chama de, a gente está na atenção primária à saúde. A gente diagnostica, se faz os diagnósticos diferenciais. Muitas vezes, muitos tipos de lesões a gente precisa encaminhar para biópsia, ou às vezes até realizar a biópsia no próprio posto de saúde, dependendo dos casos, para ter o diagnóstico preciso, com o exame citopatológico, laudado por patologistas, e aí é feito já na sequência, é encaminhado diretamente para o tratamento com equipe oncológica de cirurgia de cabeça e pescoço. E acaba sendo multidisciplinar, né? A gente tem contato direto com médicos, enfermeiros, técnicos ali de enfermagem, e a gente acaba trazendo, é só abrir a sala, a gente consegue conversar de forma direta com outro profissional e já resolver o quanto antes essa situação e encaminhar de forma adequada cada caso, né? Que é diferente. Tá certo, então. Está esclarecido aí esse ponto aí que eu gostaria de levantar, né? Que muitas vezes as pessoas ficam naquela dúvida, né? Mas então tá certo, agradecemos novamente então a presença do Andres e do Felipe aí, que prontamente aceitaram esse convite aí também, a Secretaria da Saúde, que também se preocupa nessa questão de levar a informação, né, para os munícipes, para os nossos seguidores aí, que é muito importante, né? Não precisa ser você ser de bom princípio para receber essa informação. Ela é uma questão de saúde pública e é bom que a gente sempre leve essa informação, esse esclarecimento. Agradecemos e ficamos à disposição novamente. Em outra oportunidade, a gente ia poder aprofundar outro assunto, né? Sim. Falar um pouquinho mais aí a respeito, porque sempre toda notícia e informação, ela é certamente muito bem-vinda. Muito obrigado e até outra oportunidade. Muito obrigado, Volney. Muito obrigado pelo espaço para a gente falar de um assunto fundamental, né? Também agradeço. Muito obrigado aí ao pessoal da rádio também pela acolhida. Muito bem, então, estamos encerrando mais um programa Comunidade Notícias, falando um pouquinho sobre o Maio Vermelho, aí, um assunto tão importante. Fique ligado na nossa programação, estaremos aí em outra oportunidade trazendo assuntos mais importantes.